Antes de começarmos, hoje eu preciso lembrar algo que também precisei viver na prática. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada do próprio Deus e precisa ser cuidado com responsabilidade. Nos últimos dias fui além do meu limite e hoje precisei parar, procurar um médico, cuidar da minha saúde. Às vezes pensamos que descansar é perda de tempo, mas também honramos a Deus quando reconhecemos os nossos limites. Eu gosto de uma frase que diz que se o descanso fosse fácil, não seria mandamento. Não devemos transformar negligência em força espiritual. Cuidar do corpo também faz parte da nossa obediência. Eu serei breve no áudio de hoje, trazendo os pontos mais fortes, mas prometo que amanhã voltamos ao normal, inclusive com a voz estabilizada, os louvores voltarão também. Mas, sem mais delongas, um dia de cada vez caminhando pela Palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 212 da nossa leitura, dia 31 de julho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Juízes capítulo 14, Atos 18, Jeremias 27 e Marcos capítulo 13. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se este projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Juízes capítulo 14. Sansão se interessou por uma mulher filisteia e insistiu em se casar com ela, mesmo diante da preocupação de seus pais. O texto diz que os pais não sabiam, mas aquilo vinha do Senhor, porque Deus procurava uma ocasião contra os filisteus, que dominavam Israel. Isso mostra como Deus é soberano bastante para cumprir os seus propósitos até por meio de situações imperfeitas ou fora das tradições esperadas. Na festa de casamento, Sansão conta um enigma que só quem vivenciou saberia responder. Os filisteus então ameaçam a mulher de Sansão para que ela descubra a resposta. Pressionado por ela, Sansão revela o segredo. Ela então o entrega aos homens de seu povo. O casamento, que deveria ter união, já começa marcado por ameaça, manipulação e falta de confiança. Já dá para ver que não vai dar certo. Sansão venceu o desafio pela força, mas sua vida permanecia desorganizada. O Espírito do Senhor lhe deu força contra os filisteus, porém Sansão voltou para casa, dominado pela ira, e a sua mulher foi entregue a outro homem. O capítulo nos mostra alguém poderosamente usado por Deus, mas ainda imaturo no caráter. Ter um dom não substitui obediência, domínio próprio ou sabedoria. Deus pode cumprir seu propósito, mas isso não transforma automaticamente todas as nossas atitudes em atitudes aprovadas por Ele. Partindo agora para Atos, capítulo 18. Em Corinto, Paulo conheceu Áquila e Priscila, um casal que também fabricava tendas. Paulo trabalhou com eles e continuou anunciando que Jesus é o Cristo. Mesmo diante de algumas oposições, muitas pessoas passaram a crer. Em uma noite, o Senhor até disse: "Não tenha medo das oposições. Fale, não fique calado, porque eu estou com você e eu tenho muito povo nesta cidade." Paulo não recebeu a promessa de que as oposições seriam retiradas, mas a certeza da presença de Deus. Fortalecido por esta palavra, que ele permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra. Depois, Paulo continuou sua viagem enquanto Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso. Ali, conheceram Apolo, homem eloquente, fervoroso e poderoso nas Escrituras, mas que ainda possuía uma compreensão incompleta. Em vez de expô-lo ou diminuí-lo publicamente, eles o receberam e lhe explicaram com maior precisão o caminho de Deus. Apolo teve um ministério quase igual ao de Paulo.
Ele teve humildade para aprender e depois se tornou ainda mais útil no reino, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Esse encontro mostra uma igreja saudável, pessoas que ensinam sem arrogância e pessoas talentosas que continuam dispostas a crescer. Ser fervoroso é precioso, mas o verdadeiro crescimento acontece quando o fogo caminha junto com a verdade. Partindo agora para Jeremias, capítulo 27. Deus mandou Jeremias colocar uma canga sobre o pescoço, como sinal de que Judá e as nações ao redor seriam submetidas ao domínio da Babilônia. Era uma mensagem difícil. Naquele momento, resistir a Nabucodonosor não produziria liberdade, mas ainda mais destruição. Deus utilizaria aquele império como instrumento de disciplina. Os falsos profetas diziam exatamente o que o povo queria ouvir, que a Babilônia seria rapidamente derrotada, que tudo voltaria ao normal. Porém, Deus adverte: não deem ouvidos, é mentira o que eles profetizam, eu não os enviei. Uma palavra confortável não é necessariamente uma palavra de Deus, principalmente quando promete atalhos, sem arrependimento, sem transformação, obediência. A verdade seria confirmada pelos acontecimentos. Os utensílios que ainda estavam no templo seriam, sim, levados à Babilônia. Deus não estava alimentando falsas expectativas, estava preparando o povo para atravessar corretamente aquele período. Mas o capítulo termina com esperança. Os utensílios ficariam na Babilônia somente até o dia em que Deus atentasse para eles e os trouxesse de volta. A disciplina tinha prazo e propósito. Submeter-se à direção de Deus nem sempre significa escolher o caminho mais confortável, mas confiar que Ele continua governando até quando o cenário parece contrário às promessas. E para finalizar o dia de hoje, Marcos capítulo 13. Ao ouvirem Jesus anunciar a destruição do templo, os discípulos perguntaram quando aquilo aconteceria e quais seriam os sinais. Jesus falou sobre falsos messias, guerras, terremotos, fome e perseguição, mas começou com uma advertência essencial. Fiquem atentos para que ninguém engane vocês. O foco é: fiquem atentos e sejam fiéis. Jesus avisou que seus seguidores enfrentariam oposição, mas prometeu que quando fossem levados aos tribunais, o Espírito Santo lhes daria o que dizer. A mensagem do Evangelho seria anunciada às nações e eles precisariam permanecer firmes até o fim. Jesus falou ainda sobre a necessidade de fugir para as colinas quando a profanação anunciada chegasse. Era uma orientação concreta para um tempo de perigo real, mostrando que espiritualidade também envolve discernimento, atenção e ação no momento certo. Por fim, Jesus deixou claro que ninguém conhece o dia ou a hora de sua volta. Por isso, sua ordem não é calcular datas, mas permanecer no posto. Fiquem atentos, vigiem. Vigiar é manter o coração acordado, a fé viva, a tarefa sendo cumprida e os olhos em Cristo. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Querido Deus, obrigada pelo dia de hoje, pela Tua palavra, obrigada porque o Senhor cuida da gente. Senhor, obrigada porque o Senhor nos dá pausas para cuidarmos da nossa saúde, daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, que possamos honrar o templo do Senhor, que é o nosso corpo, né, o templo do Espírito Santo, que possamos honrar o Senhor cuidando do nosso corpo, da nossa saúde, que a nossa vida seja uma vida real para Ti, realmente vivida com amor, cuidado e zelo, atenção e foco na Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos por este tempo. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Vive essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 213 da nossa leitura.